Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui nesse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube, para deixar uma mensagem da graça de Deus em Cristo, aqui na hora do almoço, para que você tenha um entendimento da do verdadeiro entendimento da palavra. E como nós estamos lendo aqui o livro aos Efésios, as cartas de Paulo aos Efésios, da geração dele, do tempo dele, que é sempre bom você estar citando isso daqui, porque Paulo, mesmo a nova aliança, as cartas de Paulo aqui, ele não está se dirigindo a nós, entendeu, abençoado? E que isso daqui, todas as cartas de Paulo têm um destinatário, no qual o emitente é ele. E isso é muito importante você entender, para que você possa ter o entendimento certo da leitura da Bíblia. Porque, infelizmente, esses chamados pastores que estão aí fora, eles não têm entendimento. Ele lê a Bíblia e ele só vê tudo literal e não tem entendimento de absolutamente nada. Porque esse entendimento não é do homem, abençoado. Esse entendimento não é de faculdade. Então, olha, dando continuidade aqui, nós terminamos de ler o capítulo 2 e vamos iniciar aqui o capítulo 3, a partir do versículo 1. Efésios 3:1, a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Lembrando para vocês, que o gentio do qual se refere a Bíblia são aqueles estrangeiros, aqueles que viviam separados da comunidade de Israel e que viviam sem Deus no mundo, e que foram aproximados de Deus através do sangue de Jesus. E que eles, os gentios daquela geração, eles não entraram em nenhuma aliança, não teve nenhuma aliança para com os gentios, entende? E que a primeira aliança e a segunda aliança que Deus fez para o seu povo foi somente com os judeus. Por quê? Porque a primeira aliança, que foi o primeiro testamento, que foi feito com os antigos, que foi feito com os pais, eles anularam, eles não cumpriram a primeira aliança. Então, como eu já li para vocês, em Jeremias 31, a partir do 31, Deus ele fez uma nova aliança, que foi a segunda aliança, somente para os judeus. Por quê, Lira? Porque somente os judeus entraram na primeira aliança. E que os gentios daquela geração, do ano 70 para trás, eles não foram incluídos na primeira aliança. Então eles não precisaram de aliança. Eles precisaram de entendimento. Eles precisaram da pregação de Paulo com relação ao mistério que estava oculto dentre todas as nações. E qual era o mistério? A graça. Então, quando os gentios daquela geração entenderam que eles foram aproximados de Deus pelo sangue de Jesus e não pela aliança, então Paulo começou a pregar para eles, a dizer que, como se nós lemos em Efésios 2:11,
Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios, na carne, chamado incircunciso por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por mão de homens. Então, ele está se referindo aos judeus, né? E aos gentios. Mas quem? Qual foram os gentios? Somente daquela época da geração. Após o ano 70, como eu já falei 50 vezes, não existe mais judeus, não existe mais grego, não existe mais escravo, não existe mais homem nem mulher. Nós somos um só em Cristo, que é a Israel celestial. Entendeu, abençoado? Então a nova aliança foi somente para os judeus. A primeira aliança também foram somente para os judeus. E a segunda aliança veio para pôr fim à primeira aliança, que o teu pastor não aceita, porque não sabe de nada. Então, a primeira aliança, como os judeus não cumpriram, Deus cumpriu e ele cancelou. Ele abrogou. Então, ele instituiu uma nova aliança, como eu li para vocês ontem em Jeremias. Ele instituiu uma nova aliança para com os judeus, para pôr fim à primeira. E nessa segunda aliança, ele disse que ia imprimir. Ele ia imprimir na sua mente e no seu coração a lei dele, a lei de Cristo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eles, os judeus, entenderam que com a nova aliança, eles se chegaram a Deus e que ele, Deus, ele cancelou tudo que era contra o judeu. Entendeu, abençoado? E nós já nascemos com tudo. Quando nós nascemos, não tinha mais nada para se cumprir, já tinha se cumprido tudo. Então nós já nascemos como eleito, nós já nascemos sendo morada de Deus, já nascemos sem pecado, abençoado, tudo, tudo. Para viver só por fé, nisso, no entendimento. Viver somente em espírito e em verdade. Adorar a Deus somente em espírito e verdade. E não comendo pão e comendo suco, sendo babaca e dizendo que isso é para ter comunhão com Jesus. Como é, abençoado, que tu quer comunhão com Jesus, se ele já está dentro de tu, se ele já mora em tu, se quando tu nasceu, tu já nasceu com ele. Quando tu nasceu, abençoado, nesse século, tu já nasceu sendo tempo e morada dele. Então, abençoado, Efésios 3:1, a vocação do gentio e o apostolado de Paulo. Então, eu estou pregando, eu estou lendo, e estou te explicando, né? 10 minutos é da nova aliança e 10 minutos da antiga aliança, lendo e te explicando com a mente de Cristo, te mostrando qual é o verdadeiro entendimento da Bíblia. Não é essa macumba que está aí fora, de onde eu já saí. Entendeu, abençoado? Que na verdade o que está aí fora são reuniões de pessoas para chamar Deus de mentiroso, dizendo que ele não fez nada. E o ladrão chamado pastor é que vai fazer. Então, olha, Efésios 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentil. Vós, gentil, quem? Não está falando comigo, mais uma vez. Não está falando contigo, abençoado. Nós nunca fomos gentil. Quando nós nascemos nessa geração, de novo, não existia mais gentil. Gentil é do ano 70 para trás. E do ano 70 para frente, nós somos um só em Cristo, os Espíritos. 2. Se é que tendes ouvido a respeito, olha, da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então, aqui você está vendo, ó, que aqui não está falando comigo nem contigo, abençoado. Nós lemos isso daqui e temos um entendimento de que isso daqui não foi para nós, porque nós não existia.
De novo, o Brasil foi descoberto em 1500. Paulo estava aqui no ano 66, 67, aguardando a consumação daquele século, aguardando a consumação da escatologia, aguardando a volta do Filho do Homem para o cumprimento de Mateus 24, 34, que o teu ladrão bota para o futuro, e Daniel 9, 24. Então isso aqui não pode ser para nós, se o Brasil nem existia. O Brasil foi descoberto em 1500. Isso daqui foi antes do ano 70. Acorda! Então, ele diz aqui no 3, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, Paulo está pregando não para mim, abençoado, e não para tu. Paulo está falando com o gentil da geração dele, da época dele, e ele recebeu essa revelação de Deus para mostrar para ele, para o gentil daquela geração que viviam sem Deus no mundo, separado da comunidade de Israel e sem nenhuma esperança. E nós, Lira, nós já nascemos com tudo. Nós somos desse século. Nós somos desse século. Ele estava aguardando porque ainda não tinha se consumado a volta do Filho do Homem. Ainda não tinha se consumado as promessas. Entendeu, abençoado? Então, como nós somos depois de tudo consumado, então nós não aguardamos mais nada. Nós já nascemos com tudo. Nós não temos mais esperança de nada. Nós não temos mais esperança de nada, abençoado. Nós já estamos com tudo. Que esse teu ladrão aí, manda tu ir para essa macumba chamada igreja. Fazer o quê, abençoado? Se tu já tem tudo, se nada é teu. Foi tudo ele que fez, abençoado. É para tu viver por fé. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então Paulo, ele recebeu a revelação e escreveu para ele, para os Efésios, para os gentios daquela geração, da geração de Paulo, da primeira era do século cristão, que já está quase com 2000 anos, abençoado. 4. Pelo que quando lerdes, eles lá, podeis compreender o meu discernimento, o meu entendimento. Paulo está falando. O entendimento dele, da revelação que foi dado a ele. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, abençoado. Então, deixa eu te explicar uma coisa aqui. O mistério que estava oculto de todas as gerações e que ninguém teve acesso, ninguém teve conhecimento, nem Abraão, nem Jeremias, nem Isaías, nem Moisés, ninguém, abençoado. Nem os discípulos, ninguém teve acesso. Somente foi revelado a Paulo. Entende? E qual era esse mistério que estava oculto de todas as gerações? Que tudo antes de existir a primeira aliança, antes de existir o mundo, isso já existia, a graça. Como assim, Lira? Tu tá doido? Abençoado. Presta atenção. É a obra de Deus, né? A obra de Deus tá lá em Gênesis. Foi consumada, foi feita em 7 dias, abençoado, do qual ele descansou. Então, tudo isso depois do 7º dia, do qual Deus, ele consumou a sua obra, né? Não tem nada para pastor fazer, abençoado. Não tem nada para padre fazer, abençoado. Não tem nada para papa fazer, abençoado. Isso daí é religião. Isso daí é doutrina de homem, abençoado. Não tem nada a ver com Deus. Isso aí é macumba. A obra de Deus, tudo foi ele, abençoado, que fez. A fé que tu tem, você só tem
Se Deus te deu, se não, ele não te deu, você não é dele, abençoado. Então, após o 7º dia do qual se consumou a obra de Deus, como eu já falei em vários vídeos meus, né? O que aconteceu daí para frente foi manifestação, abençoado. As manifestações das obras de Deus. Então, tudo já estava pronto já. Tudo, ele foi só revelando, abençoado. Ele foi só revelando. Que é o que nós estamos fazendo agora, revelando para vocês. Todos eles, a partir de Abel, todos todos foram salvos pela graça, abençoado. Pela fé. É só por fé, abençoado. Não é por macumba. Que o teu pastor te prega é macumba. Então, ele diz aqui no 3, que já deu 15 minutos, eu já vou encerrar. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. 4, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, como eu estou entendendo agora. Entendeu, abençoado? 5, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito. Isso aqui é muito lindo, mano. Isso aqui é muito maravilhoso. Paulo está dizendo aqui, né, que isso que nós estamos tendo acesso agora, essa graça revelada a Paulo, né, esse é o mistério que estava oculto de todas as gerações e que não foi dado a conhecer nenhum filho dos homens, como nós estamos tendo a oportunidade agora de entender. Olha, agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, os apóstolos e os profetas em carne, como homem, né, como sou eu, o Haroldo Lira, eles não tiveram esse conhecimento. E nós estamos tendo. E eles tiveram esse conhecimento, por que não tiveram? Porque não tinha sido revelado, porque estava oculto, porque era um querer de Deus. Então, quando eles morreram e que viraram pó, antes, porém, todavia, contudo, o espírito deles foi revelado no espírito dele. Entendeu, abençoado? Foi revelado no espírito dele. Eles tiveram o entendimento, mas não mais como homem terreno, e sim espiritual. Quem? Só os apóstolos e os profetas. E nós? Eu aqui vivinho, morando aqui em Fortaleza. E tendo essa revelação, que você pode ter também. É o que eu estou tentando passar para você. Então, abençoado, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito. Então, no 6, ele diz, a saber que o gentio, qual gentio? Que eu já te expliquei. Só os que existiam na primeira geração, na primeira era, no primeiro século. Daí para frente não tem mais gentio. A saber que os gentios, olha, são co-herdeiros. Esse era o mistério, pessoal. Antes eles estavam separados de Deus. Antes eles estavam separados da comunidade de Israel. Por que, Lira? Porque Deus, ele se manifestou primeiro a um único povo, abençoado, que o teu pastor não prega, porque isso é entendimento, isso é conhecimento. Se o pastor pregar, tu vai ficar sábio e vai mandar ele se lascar e sair dessa macumba e servir a Deus somente em espírito e verdade. Então ele não vai te pregar. Quem vai pregar sou eu, olha. A saber que os gentios são co-herdeiros. Então, antes eles estavam separados. Então, após a revelação, eles entenderam que eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Que corpo? A igreja.
É a igreja, não é um pedaço de pão. É do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo, por meio do Evangelho, do qual fui constituído, Paulo, ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, olha, segundo a força operante do seu poder. Então, né, quando a gente mostra isso aqui com a mente de Cristo, entrou um cãozinho aí no meu canal na última pregação, o cara desejando mal, dizendo que na terceira vinda de Jesus, que eu não sei onde é que esse cão viu isso aqui na Bíblia, que aqui não existe isso, abençoado. Terceira vinda. Entendeu, abençoado? Aqui tem a primeira e a segunda, e já aconteceu. A terceira é coisa de analfabeto espiritual que não sabe de nada. Onde é que tem aqui vocês, doutores em teologia, papa, padre, todos vocês, qual é o capítulo infeliz que tem dizendo aqui que Jesus vai voltar na sua terceira vinda? Qual é? Qual é, seus enganadores? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Vocês não mostram porque não tem. E louco sou eu. Abençoado, cai desse cavalo. Pega esse teu diploma e dá descarga, abençoado, que não serviu de nada. Então, abençoado, olha. 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho da insondáveis riqueza de Cristo. Então, abençoado, eu vou ler até o 12, porque aqui ainda tem vírgula. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. O que eu acabei de falar, abençoado. O mistério do qual foi revelado, né, e que é eterno, estava oculto em Deus, abençoado. Vai lá brigar com ele, que vocês não sabem de nada. O mistério que estava oculto em Deus é para tu viver só por fé, abençoado, nas obras dele, que foi feito em 7 dias. Entendeu, abençoado? E tem 2 etapas. A primeira aliança, do qual o homem tropeçou na pedra de tropeça, e que Deus, ele veio e cumpriu, e aboliu. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. E ele fez uma nova aliança com eles, com os judeus. Entendeu, abençoado? Para quê? A segunda aliança serviu para pôr fim à primeira. E revelar o mistério que estava oculto em Deus. Que tu diz que é loucura, infeliz. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, abençoado. Que esse teu ladrão aí manda tu pegar envelope, manda tu pegar um tijolo, abençoado. Manda tu pegar uma porta, abençoado, que é para tu passar na porta. Sai dessa macumba. 10. Para que pela igreja, que é a igreja, Lira? Esse roubo que está aí fora, não. A igreja somos nós, os eleitos, os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. É os espíritos revestidos de carne, abençoado. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, olha, essa sabedoria que nós estamos tendo, que vocês morrem de inveja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Principados e potestades são poderes, viu, abençoado? É essa macumba que está aí fora, com a bancada dos evangélicos e tudo. Com esse papa milionário que está aí e um monte de ladrão arrodeando ele. Que ultimamente agora eles são julgados por eles mesmos.
principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. Vou parar aqui porque aqui tem um ponto. Nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, abençoado. Mediante a fé que nós temos em Deus, nós entendemos e nós sabemos, né, que nós já temos acesso direto a ele. Que o teu macumbeiro diz que só ele é que tem acesso. E vocês não têm esse entendimento, abençoado. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Ponto. Vou parar por aqui. Efésios 3:12, tá? E 25 minutos. Vou parar aqui e vou gravar somente esse vídeo. Tá na hora do almoço. Pedindo que você compartilhe, se inscreve no canal, se der vontade. Graça e paz.